microfones desligados, tá bom? Vocês podem deixar a câmera ligada, mas eu peço apenas os microfones para que não tenha nenhum tipo de interrupção ou nenhum tipo de ruído. A Gabi já começou a gravação, certo? Então podemos começar. Bom dia a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline Suzarte, sou vice-presidenta da Women Núclea Brasil, o capítulo brasileiro da UN Global, e hoje nós temos a honra de fazer essa abertura, né, do projeto INPP, e eu também tenho a honra de estar mediando essa abertura, que é o projeto INPP Políticas Públicas para Mulheres, promovido pela Gestão Diversidade e Inclusão da UN Brasil. Eu gostaria de iniciar com alguns breves agradecimentos. Em primeiro lugar, o Global, pelo apoio e confiança no nosso trabalho, as instituições parceiras que apoiam a construção de políticas públicas para mulheres no setor nuclear, a Associação Brasileira de Energia Nuclear, Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa, Associação Nacional de Empresas de Medicina Nuclear, Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, o Fórum de Tecnologia do BRICS, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Gabinete de Segurança Institucional, Indústrias Nucleares do Brasil, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o Instituto de Energia Nuclear, a Eletrobras Termonuclear, o Coletivo de Mulheres Negras na Área Nuclear, a Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, a Sociedade Brasileira de Radioterapia, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade de São Paulo. Um agradecimento especial ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério das Mulheres, aqui sendo representados e por aceitarem o convite e contribuírem com esse diálogo coletivo e necessário para a inserção e permanência de mulheres no setor energético. Agradecemos também a todas as pessoas que participaram da Conferência Livre Mulheres no Setor Nuclear, Equidade e Desenvolvimento Sustentável na Ciência, Tecnologia e Inovação na Área Nuclear, realizada em agosto de 2025. Este evento aconteceu em preparação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que aconteceu em Brasília, sob a coordenação do Ministério das Mulheres e do Conselho Nacional. Quem está com saldo positivo, o gestor precisa enviar. Por favor, o microfone está aberto. Obrigada. Esse evento, né, ele aconteceu sob a coordenação do Ministério das Mulheres e do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. E agora estamos aqui, né, muito felizes para dar continuidade às propostas construídas naquele espaço. Nosso muito obrigada. Segundo o Observatório de Oncologia, quase 90% das mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero e 60% com câncer de mama utilizam radioterapia no Brasil. Esses dados evidenciam o papel essencial das tecnologias nucleares na área da saúde, especialmente no diagnóstico e tratamento de doenças que afetam majoritariamente mulheres. A mamografia, por exemplo, é uma ferramenta fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. Já a radioterapia e a medicina nuclear são decisivas nos tratamentos, ampliando as chances de cura e qualidade de vida. Mas o alcance da tecnologia nuclear vai além da saúde. Ela também está presente na geração de energia elétrica, na indústria e na agricultura, contribuindo para o desenvolvimento do país em múltiplas frentes. É nesse contexto que surge o INPP, uma iniciativa estratégica voltada à construção de propostas estruturantes para a promoção da equidade de gênero no setor nuclear brasileiro. O projeto responde a uma realidade persistente, a desigualdade de gênero
e a ausência de políticas públicas específicas para mulheres que atuam ou desejam atuar nessa área. Então, hoje, nós temos aqui, né, mulheres incríveis, mulheres expertas em suas áreas, para poder discutir o tema políticas públicas para mulheres. Então, nós recebemos hoje a Ana Beatriz Julião, coordenadora do Coletivo de Mulheres Negras na Área Nuclear, a Carolina Bush, chefa do Gabinete do Ministério das Mulheres, Elisângela Lizardo, chefa da Assessoria de Participação Social e Diversidade no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Eva Guiani, líder técnica na UIM Global e líder da UIM para a Paz, a Gabriele Moreira, presidenta da UIM Brasil e líder de suporte dos capítulos da Women in Nuclear Global, a doutora Isolda Costa, superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, a doutora Janina Onuki, membro do European Observatory on Gender in STI, a Márcia Figueiredo, infelizmente, não pôde participar aqui conosco devido a alguns problemas que ela teve, então, mas de qualquer forma nós agradecemos, né, o convite que a gente fez e a devolutiva positiva dela, e a Melinda Belinco, presidenta da Women in Nuclear Global. Reforçando que tanto a Melina quanto a Eva, elas irão falar em espanhol conosco, então quem tiver interesse tem a opção de tradução no próprio Teams, então vocês podem habilitar, mas de qualquer forma elas também irão falar de forma devagar para que todas consigam entender. Novamente agradecemos a todas vocês por aceitarem compor esta mesa de abertura. Informo que cada uma terá entre 6 e 8 minutos para a sua fala. Lembrando a todas aqui presentes que este encontro está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado no YouTube da UIM Brasil. E para a gente começar, né, nossa abertura, eu convido a presidenta Gabriele Moreira para a sua contribuição e peço também que ela faça sua autodescrição. Olá, pessoal. Bom dia. Já ia falar boa noite, né? Eu, a Eva, a Melina, a gente está aqui na conferência da UIM Global na Coreia do Sul. A gente está, já são mais de 11 horas da noite, né? E a gente está aqui compartilhando com vocês um pouco do que vai ser o INPP também. E eu vou pedir para a Niceia compartilhar, por favor, Niceia, os slides para eu explicar um pouco, e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, né, de pele escura, eu uso tranças, hoje eu estou com uma blusa azul marinho, azul escuro com a logo da UIM Brasil, também tem um traço de negroides, uma boca larga, um nariz largo, e eu vou fazer uma breve apresentação do que é o INPP, para contextualizar um pouco vocês, né? Deixa eu começar. Então, o INPP é um projeto de políticas públicas para as mulheres do setor nuclear. Pode passar, Niceia. Esse projeto, você consegue passar, Niceia? Travou para mim. Eu já passei. Já passou? Para mim já foi. Não Deixa tá. eu parar. Para e volta de novo para ver se você consegue compartilhar. Ou então, nem precisa abrir a tela, vai passando com a tela expandida, que eu vou falando para não perder tempo. Por favor, pessoal, feche o microfone. Conseguiu, Niceia? O Niceia travou, gente, eu não sei. Carol? Oi, eu vou tentar compartilhar. E aí... Prepara a apresentação da Niceia e compartilha, Sim. por favor. Pessoal, já estou vendo aqui a apresentação. Não, mas está a apresentação, só que está travada.
Ah, tá. precisa. Sim. Eu vou compartilhar aqui, vou tentar aqui. Mas tem que ser a apresentação da Nicéia. Ela te mandou o link? É a última que está no Canva, certo? E a Nicéia Ali. caiu? Então ela ficou sem internet, não. Então, É. Vou compartilhar, sim, mesmo assim. Pra gente ter tempo. Todas vocês conseguem ver a apresentação? sim. Tá, Passa então. para o próximo slide, por favor, para ver. Pronto, ótimo, perfeito. Então, o projeto de políticas públicas para as mulheres do setor nuclear, né, foi definição e objetivo promovido pela gestão, diversidade e inclusão da Women in Nuclear Brasil e é consolidar propostas estruturantes voltadas para a equidade de gênero no setor nuclear. Pode passar. Nuclear brasileiro, tem uma motivação e um problema, né? A gente tem uma disparidade de gênero e a falta de políticas públicas para as mulheres no setor nuclear brasileiro, e essas propostas encaminhadas foram através da Conferência Livre de Mulheres no Setor Nuclear, Equidade e Desenvolvimento Sustentável, realizada pela Brasil, que foi uma preparação da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi em agosto de 2025. Então, a gente tem aqui vários painéis que aconteceram durante a conferência também, a gente também tem as instituições apoiadoras. Pode passar. E dentro da Conferência Livre, a gente também teve alguns dados. Então, em relação a gênero, a gente teve as mulheres cis, elas representaram 85,5%, em relação à raça e cor, as mulheres brancas, pessoas brancas que se inscreveram durante a conferência representaram 49,8%, quanto as pessoas pardas, 33,1%, as pessoas pretas, 13%, e as indígenas, 1,1%. Também a gente tem uma relação à residência dessas pessoas, as regiões. Então, a região sudeste do Brasil, onde tiveram mais pessoas inscritas na conferência, também está relacionado por ter os centros de pesquisas, também não só os centros de pesquisa, mas as grandes instituições que atuam dentro do setor, elas estão concentradas na região sudeste e acaba tendo maior quantidade de pessoas envolvidas nessa região. Em relação à formação, foi muito bom que a gente percebeu que as estudantes de graduação, pós-graduação, participaram ativamente, e as formações são formações voltadas para a área das ciências exatas, em sua maioria. Pode passar, cara. Bom, em relação ao IPP, as participantes, o projeto, a gente convidou as membros da Brasil para estar participando do projeto, a gente enviou e-mail, falou no grupo, a gente fez uma chamada, também especialista do setor, também indicações das instituições com pessoas, com mulheres, tanto titular como suplente, para estarem participando, para estar fazendo essa composição desse documento. Os resultados esperados dentro do IPP é evidenciar as demandas reais das mulheres do setor com base em diálogo qualificado e uma visão interseccional, transformar diagnósticos em ações concretas, estimular compromissos formais das organizações por meio da assinatura de um documento, né? A gente vai formalizar o documento e vai solicitar para que as instituições assinem um documento se comprometendo para que a gente atinja os objetivos dentro das políticas públicas que a gente vai desenhar dentro do IPP. Também ampliar a participação de mulheres em espaços, de decisão, promover ambientes mais seguros, diversos, consolidar uma agenda nacional de equidade de gênero no setor nuclear no Brasil. Pode passar. Os resultados específicos é também reforçar o papel da Brasil como articuladora estratégica entre a sociedade, o governo e o setor produtivo.
E o produto final é um e-book técnico com diretrizes, recomendações de políticas públicas para as mulheres do setor nuclear, e um documento que será um instrumento de incidência institucional e fortalecimento de uma governança inclusiva. Em relação ao cronograma do MPP, a gente conseguiu seguir, né? A gente está nessa fase aqui, no dia 1º, a abertura, e nas próximas semanas a gente vai ter as reuniões com os grupos que a gente conseguiu dividir, com vários temas, e a gente vai trabalhar em cima com esses grupos, através dos materiais que a gente tem, que foram consolidados na Conferência Livre, e também preenchimento de um documento. Pode passar, Carol. Bom, a coordenação do MPP, ela também tem várias mulheres aqui envolvidas, e são mulheres que são da própria gestão. A gente tem a Camila Engler, eu, a Georgia Joana, a Caroline Suzarte, a Ana Beatriz Julião, que é coordenadora do coletivo de mulheres negras na área nuclear, e é membro da UEM Brasil, e a gente tem a Nádia também, que atua com a gente como voluntária, então tem essa coordenação, e que a gente divide os eixos e suporte para que a gente consiga atender a demanda de vários tópicos que nós abordamos durante a conferência livre. Pode passar. Pronto. Na comunicação, nós temos envolvidas a Alana, a Juliana Mendes e a Sofia Giacomo, que são voluntárias da UEM Brasil, e quem está na liderança é a Anicea Barreto, que é a nossa coordenadora de comunicação. Então, tanto esses PowerPoints, as mensagens que chegam para vocês, as mensagens que a gente coloca no grupo, no Instagram, existe uma equipe envolvida, né, que são elas 4, que estão trabalhando arduamente para poder fazer essas entregas, para a gente ter esse público que vocês estão aqui. Então, a comunicação é trabalhadora, gente. Os eixos que nós abordaremos no MPP é Mulheres na Ciência, diversificando formas de acesso ao conhecimento e liderança jovens, maternidade e carreira no setor nuclear, energia nuclear e desenvolvimento sustentável, impactos e justiça de gênero, educação e capacitação profissional para as mulheres, empreendedorismo e inovação para as mulheres, equidade de gênero, diversidade étnico-racial, sexualidade e acessibilidade, nuclear aplicada à saúde da mulher, ensino e pesquisa na tecnologia nuclear para mulheres, mulheres na segurança nuclear e proteção radiológica, e o eixo 10, que é mulheres negras no setor nuclear. Pode falar. Cada eixo aqui foi o que eu já citei, e essas propostas que a gente trouxe foram as propostas que saíram da conferência. Em cima dessas propostas que surgiram na conferência, que a gente vai trabalhar, o ponto da gente vai ser de partida o material da Conferência Livre. Pode passar, cara. Pode passar. Pode passar? Pronto. Então, gente, vou abrir agora, passar a palavra aí para a Carol, para vocês entenderem mais ou menos o que é o projeto MPP. A gente, enquanto gestão da UEM Brasil, a gente entende que é mega importante ter um projeto de políticas públicas para as mulheres do setor nuclear, né, trazer isso de uma forma mais consolidada, tanto para trazer para dentro da UEM Brasil, mas para as instituições também, para as mulheres dentro do setor nuclear conseguir dialogar com as instituições, juntamente com a UEM Global, e também através dos ministérios, para a gente também ter um apoio. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriele, pela apresentação. Né? Lembrando também que, para quem ainda não teve acesso, né, quiser ler mais detalhadamente as propostas, vocês conseguem acessar esse material no site da UEM Brasil. Nós temos lá uma parte totalmente dedicada ao projeto MPP, então vocês conseguem ter acesso a esse material também. Então, agora eu passo a palavra para a Melina e peço, lembro novamente, né, para cada participante
fazer sua autodescrição e também falar um pouco, né, da importância de políticas públicas para as mulheres, de uma forma geral, e também como funciona a atuação relacionada à instituição que cada participante trabalha, né, e como elas também podem apoiar o nosso projeto. Então, Melina. Só um momento, Buenos antes de días. Melina, Carol, começar, tem que tirar o PowerPoint, tá? Ah, tá. Vou parar aqui. Pronto. Buenos días. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Ok. Buenos días. Buenas noches por acá. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento tan relevante. Voy a presentarme primero. Bueno, soy Melina Belinco, presidenta de... Puede ser que... Só um momento, Melina. Por favor, tem alguém que está com o microfone aberto? Eu peço que bloqueie. Acho que já resolveu. Desculpa, pode continuar, Melina. Sí. Bueno, soy, como bien decía, Melina Belinco, presidenta de Women in Nuclear Global. Soy de Argentina, soy una mujer blanca de la ciudad de Buenos Aires, en realidad del Gran Buenos Aires, bonaerense, y estoy vestida con una camisa gris, amarilla, y tengo el pelo lacio, color castaño, y bueno, como bien decían, soy la presidenta de la red global, es decir, WIN Brasil, es uno de los más de los 60 capítulos que forman parte de nuestra red global, uno de los más activos dentro de la región de América Latina y el Caribe, y el que ha marcado también el camino para la creación de muchos otros capítulos en nuestra región, no solo desde su gobernanza, que ha sido un modelo a seguir por otros países, como les decía, sino también por todas las iniciativas tan innovadoras y tan necesarias como es este proyecto PP. Bueno, de nuestra organización global, en general, lo que creo que es muy relevante mencionar es la importancia del relevamiento de datos, que fue algo que también tuve la oportunidad de compartir con ustedes cuando fui invitada a la conferencia libre, para poder diseñar políticas públicas es fundamental contar con datos, ¿no? Esa evidencia que también con alguna intencionalidad, por supuesto, muchas veces es invisibilizada, ¿no? Entonces esta evidencia es fundamental justamente para no solo diseñar, pero sino también para promover políticas públicas, para poder llegar a todas las partes involucradas y que realmente estas políticas públicas puedan responder a las necesidades reales de las mujeres. Y en ese sentido, creo que la colaboración que tiene WIN Global con muchos socios, partners y instituciones y organizaciones internacionales. Un ejemplo es la Agencia de Energía Nuclear, que es la organización que ha hecho por primera vez un esfuerzo global de recabamiento de datos y que, por supuesto, es un paraguas que puede servir mucho para comparar y para poder también entender cuál es la situación o el panorama en Brasil con respecto a digamos, la foto a nivel global. Y en ese sentido, bueno, destacar también que 24,7% es justamente el número de mujeres que a nivel global participa, forma parte del sector nuclear.
siguiendo un poco, ¿no?, las tendencias que se repiten también en los países de nuestra región. Y para complementar ese esfuerzo global, también me gustaría volver a destacar un esfuerzo, el primero que se hizo a nivel regional, a partir del apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica y del acuerdo ARCAL, este acuerdo intergubernamental a nivel América Latina y el Caribe, con el que desarrollamos la primera guía para la igualdad de género en la región. Somos Potencia, es el nombre de este esfuerzo, en el que también lo interesante fue que desde el diseño de este relevamiento de datos que hicimos y que resultó en una serie de recomendaciones concretas para las instituciones nucleares nacionales de América Latina, lo interesante fue que desde el diseño involucramos a las propias mujeres, ¿no? Que ellas pudieran, a través de distintos métodos, ya sea encuestas, una encuesta vinculada justamente a que pudieran expresar sus propias trayectorias, y también a través de entrevistas en profundidad pudimos entender desde cerca y desde justamente las propias vivencias y saberes de las mujeres de nuestra región cuál es su situación. O sea, yo creo que este es y en particular a través de este estudio pudimos volver a destacar la importancia de que seamos las propias mujeres las que tengamos la voz y la posibilidad de expresarnos respecto a qué es lo que nos está pasando y cuáles son las urgencias, las prioridades y también, digamos, cuáles son las propuestas, ¿no?, que podemos desarrollar. Para nosotras siempre es fundamental que esas propuestas tengan una instancia de co-creación, ¿no?, que sean las mismas personas que toman decisiones y las personas con distintas trayectorias o en distintos recorridos profesionales, en distintos puntos de su carrera profesional, que puedan manifestarse y colaborar, que sea un proceso colaborativo. Esta guía, Somos Potencia, que está disponible tanto en español como en inglés, también define una serie de recomendaciones, como les comentaba, y creo que para este proyecto PP puede ser también un marco general que sirva de referencia, ¿no? Y que a su vez, bueno, esto ya lo hemos hecho hace 5 años, también nos sirva como motor para poder monitorear cuál ha sido el avance desde que empezamos a desarrollar esta guía en su implementación y bueno, ahora que ya podemos empezar a medir su impacto. Solo para mencionar algunas de las recomendaciones que se co-crearon en este contexto, una fue fomentar la creación de espacios seguros y redes autogestionadas por mujeres para el fortalecimiento de sus liderazgos. También desarrollar distintas metodologías y espacios para visibilizar a las mujeres que forman parte del sector nuclear, también con el objetivo de crear estas, digamos, estas figuras y liderazgos con las cuales otras mujeres puedan sentirse representadas y seguir un camino o creer que es posible desarrollarse profesionalmente en el sector nuclear. Y también impulsar narrativas que apunten a desmasculinizar el liderazgo dentro del sector. Y bueno, para WIN Global también el desarrollo de los liderazgos es un componente muy importante que a través de distintas iniciativas promovemos. Y en el caso de América Latina y el Caribe,
contarles también que ya hemos tenido 5 ediciones de una escuela regional de liderazgo para jóvenes profesionales del ámbito nuclear, y creo que también es un programa muy concreto que puede ser tenido en cuenta como un mecanismo para implementar estas políticas públicas que se desarrollen en el marco de este proyecto. Y ahora sí, para cerrar, también mencionar algo que probablemente Eva luego pueda ampliar. Otra de nuestras grandes iniciativas son nuestros grupos de expertise en ciertas áreas estratégicas del sector nuclear, y una de los objetivos de estos grupos es poder promover que las mujeres puedan tener una participación activa en foros sobre cuestiones estratégicas, incluyendo la toma de decisiones. Entonces, me parece que bueno, la conexión es evidente entre este proyecto y la misión, la visión, los objetivos de WIN Global, y siempre pensando en la contribución concreta a partir de acciones concretas. Creo que estas iniciativas que mencioné son algunas de las que pueden apoyar y complementar los esfuerzos que se van a hacer en el marco de este proyecto. Bueno, con esto cierro y quedo abierta también para cualquier comentario o pregunta. Gracias. Obrigada. Muito obrigada, Melina. É importante, né, você trazer essas ações, né, que já acontecem na WIN Global, que só fortalece também o nosso trabalho aqui no capítulo brasileiro. Muito obrigada. Agora, vou passar a palavra para a Ana Beatriz Julião. Por favor, faça sua autodescrição e você pode se apresentar. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vocês me escutam bem? Sim. Então, primeiramente, quero saudar cada mulher que está compondo essa mesa virtual, representantes dos ministérios, instituições de pesquisas, organizações nacionais e internacionais, as demais pessoas que estão aqui hoje e reconhecem a importância dessa iniciativa pioneira da WIN Brasil, o INPP. Como já anunciado, eu sou Ana Beatriz Julião, eu sou coordenadora do coletivo de mulheres negras na área nuclear, MUNAM. E é com muita honra que eu estou aqui representando o coletivo na abertura. Vou fazer minha autodescrição antes que eu esqueça. Sou uma mulher negra de 50 anos, estou com cabelos soltos, negros, cacheados um pouco abaixo do ombro. Tenho olhos castanhos escuros. Eu uso piercing no nariz, aquele pontinho brilhante aqui do lado direito. Uso esse óculos grande, de armação marrom em formato retangular. Brincos grandes, prateados, com búzios brancos em formato de argola. Também uso uma camisa branca. Eu preciso muito começar essa fala dizendo obrigada, WIN Brasil. Pela primeira vez, nós estamos fazendo parte de um projeto estruturado na área nuclear, com eixos temáticos, que se propõe a apresentar propostas de políticas públicas e estabelecer compromissos com as mulheres e instituições. Quando vocês convidam o MUNAM para coordenar um desses eixos de mulheres negras na área nuclear, a WIN ela faz um gesto de reconhecimento de que a equidade de gênero, sem recorte racial, ela é incompleta. Nós, do MUNAM, recebemos esse convite com muita seriedade e compromisso. O MUNAM ele nasceu de uma pergunta simples: onde estão as mulheres negras da ciência, da indústria e da tecnologia nuclear brasileiras? Não basta a gente abrir portas e, se ao entrarmos, ainda carregamos o peso de séculos de silêncio e apagamento que foram impostos a nós. Ignoram que somos herdeiras de África, do berço de toda ciência, de liderança e inovação. E essa herança continua viva cada vez que uma pessoa negra ocupa um espaço de pesquisa, de decisão e de poder. A Lélia Gonzalez, que é ativista e filósofa brasileira, décadas atrás,
ela já falava que ser negra e mulher no Brasil é objeto de tríplice discriminação, porque os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo colocam a gente no nível mais alto de opressão. E nós estamos aqui hoje porque essa realidade ainda precisa ser superada e porque nós nos recusamos a aceitá-la. E o INPP hoje é o espaço mais concreto e mais promissor que tivemos para colocar as nossas demandas na agenda nacional, para que elas se transformem em políticas públicas para as mulheres negras que ainda precisam lutar por reconhecimento, visibilidade, acesso e permanência também na área nuclear. E nós estamos prontas, o MUNAN está pronto para contribuir com toda a nossa força ancestral, com as propostas e com os avanços que nós vamos alcançar coletivamente. E eu aproveito também para convidar as mulheres negras aqui presentes para se juntarem a nós nessa construção coletiva. O nosso e-mail de contato é o munan.contato@gmail.com. Eu encerro aqui a minha fala e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. E assim, é importante também, né, ressaltar que boa parte da gestão, né, diversidade e inclusão, ela vem também do coletivo, né, de mulheres negras na área nuclear. Então, sua fala foi muito potente, muito importante e muito obrigada, né? E também reforço aí o convite para que as mulheres negras do setor nuclear escolham e participem também do eixo 10, que é o eixo coordenado pela Ana Beatriz Julião, tá? Muito obrigada novamente. E agora eu passo a palavra para a Carolina Busch. Ela consegue, você consegue habilitar seu vídeo, Sim, seu consigo. microfone? Consegue, né? Perfeito. Vocês Então, conseguem? Perfeito. tá, você pode, a palavra está com você agora. Muito obrigada. Obrigada a você, Carolina. Carol, de Carol para Carol. Bom, eu quero começar primeiro agradecendo a Gabriele, que tem sido uma pessoa com quem eu faço contato já desde o ano passado. E é uma enorme satisfação representar o Ministério das Mulheres nesse importante evento sobre políticas públicas para mulheres, promovido pela UEM Brasil. Então, eu inicio agradecendo, parabenizando, cumprimentando todas, professora Isolda e todas que estão com a gente na sala, parabenizar e agradecer. E falar rapidamente que, para nós, falar de políticas públicas para as mulheres é reconhecer, antes de tudo, um papel fundamental que as mulheres desempenham em todas as áreas do conhecimento, inclusive em setores estratégicos e altamente especializados, como o setor, que é o grupo que vocês representam. Mas é também reconhecer que ainda enfrentamos desigualdades estruturais e que exigem respostas concretas, baseadas em evidências e construídas coletivamente, né? Esse evento é uma oportunidade para a gente construir coletivamente, né? É essencial destacar que a pesquisa científica tem uma importância grande porque ela é uma ferramenta de transformação social, né? É a partir dela que a gente compreende as desigualdades de gênero, de raça, mas também avança para análises mais profundas que considera os recortes de raça, etnia e outras dimensões que atravessam a vida das mulheres brasileiras e também no mundo todo, né? Não basta falar de mulher de maneira geral, né? É preciso garantir que essas políticas alcancem, de fato, todas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, né? Nesse contexto, os grupos, as redes, entidades de mulheres têm um papel indispensável, porque colocam na pauta, sobretudo, dos governos, né, municipais, estaduais, federais e também de organismos internacionais, a importância que tem para fortalecer uma produção de conhecimento que é sempre baseada numa troca de experiência, né? São essas experiências, são essas pesquisas que impulsionam as mudanças reais nos espaços que nós queremos, né? A gente quer transformar os espaços institucionais, os profissionais, para que a gente possa ter, de fato, paridade de gênero. A ministra Marcia Lopes tem dito, de maneira reiterada, que a nossa meta de vida é paridade de gênero em todas as frentes, né? Bom seria se a gente não precisasse das cotas, mas é a partir delas que a gente tem conseguido alcançar números melhores. Então, é preciso, sim, discutir paridade de gênero, com 50% de mulheres nos representando
nos executivos, nos legislativos e em todos os órgãos aonde a política é decidida. Eu queria pontuar 3 ações recentes que eu acho que são bem interessantes, que são frutos de um trabalho coletivo que iniciamos de maneira colaborativa com a CAPES, no lançamento da plataforma Aurora, que foi feita semana passada, e pela primeira vez temos um sistema da CAPES com o nome de mulher, que foi uma homenagem feita a Berta Lutz, e a importância que é ter uma plataforma, que é essa plataforma Aurora, que foi lançada pela CAPES, para que a gente tenha visibilidade, acesso de dados de pesquisas para as mulheres, com mulheres, e que a gente possa, a partir disso, ampliar cada vez mais. Né? A fala da presidente da CAPES, professora Denise, tem sido muito potente nisso, né? E ela tem trabalhado de maneira incansável para que a gente possa ampliar ainda mais as mulheres. O programa Aurora, eu acho que é um grande acerto da CAPES, e uma construção conjunta no governo federal, que são bolsas para mulheres grávidas fazerem doutorado e pós-doutorado. A gente sabe a dificuldade que é para uma mulher, não apenas grávida, mas com crianças pequenas, seguir uma carreira acadêmica. E a CAPES, pela primeira vez na história do Brasil, lança bolsas para este público, com este recorte. Um outro projeto que eu acho que também vale destacar é uma parceria que nós temos com o CNPq, que é o Mulheres na Ciência, né? Que reconhece a iniciativa e a produção científica feminina, e um trabalho também importante foi feito com o Itamaraty, que é a promoção de ações afirmativas com cotas voltadas para mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, para que elas possam ter formação para a carreira diplomática. Algo também inédito que a gente não tinha no Brasil, né? Hoje nós temos cotas no processo de formação para a carreira diplomática para mulheres, para negras e para mulheres em situação de vulnerabilidade. Vou pontuar essas 3 porque eu acho que dialoga muito com este coletivo que nós estamos aqui hoje, mas são várias as iniciativas que têm sido construídas de maneira muito coletiva e colaborativa na agenda com o Ministério das Mulheres, que é uma agenda transversal, e por isso tem acompanhado de maneira muito atenta a todas as ações, né? Tem um outro que me fugiu e que eu acho que é importante, que é o protocolo que nós assinamos a semana passada entre o Ministério das Mulheres e o Ministério da Educação para o enfrentamento à violência de gênero nas universidades, instituições de ensino superior de uma maneira geral no Brasil. A gente sabe que as mulheres são as mais vulneráveis e essas mulheres muitas vezes não têm um espaço de escuta para acessar o sistema de redes de proteção de violência contra as mulheres. Os números só crescem, vocês estão acompanhando, né? Os casos de feminicídio cada vez aumentam mais no Brasil, e é uma agenda que nós temos certeza que só pode ser, de fato, a gente só vai ter algum efetivo nela se a gente assumir toda a sociedade, não só o governo federal, mas toda a sociedade. Precisamos enfrentar isso. Uma outra ação, que essa era uma luta de muitas de nós, minha inclusive, e a gente conseguiu a semana passada assinar uma portaria interministerial, também entre o Ministério das Mulheres e o Ministério da Educação, para que a gente mude os currículos da educação básica desse país, incluindo os temas relacionados a gênero, ao enfrentamento à violência, à paridade de gênero, a importância que todo esse debate tem para que a gente possa construir políticas mais justas. Porque se a gente tem hoje ainda crianças em fase escolar, de ensino fundamental e médio, cometendo atrocidades, como recentemente, 15 dias atrás, em São Paulo, que foi aquele grupo de WhatsApp de uma escola privada, fazendo uma lista das meninas estupráveis, aquilo nos choca, né? Todo o evento nos choca. Mas esse, vindo de uma escola, de um processo de formação de alunos na educação básica, isso nos assusta muito. Então, é preciso, sim, mudar o currículo. A gente precisa também ter ações que são estruturantes. E acho que essas iniciativas têm um esforço contínuo que nós temos no Ministério das Mulheres e os nossos parceiros em promover equidade, ampliar oportunidades e garantir que mulheres possam, de fato, acessar e permanecer com destaque na produção do conhecimento e na tomada de decisões, né? Não vou me alongar, quero de novo agradecer, dizer que seguimos juntas, fortalecendo as redes, produzindo conhecimento, para que a gente possa construir certamente um Brasil mais igualitário para todos e que a gente possa não apenas desenvolver pesquisas, mas ter fomento também para as pesquisas, como nós queremos e sabemos a importância que tem. Então, eu agradeço muito, fico à disposição e muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. É muito importante, né, trazer essas informações, né, do que
está acontecendo, né, no Ministério das Mulheres e também pelo apoio, né, que vocês também estão dando ao Em Brasil, Gestão, Diversidade e Inclusão, e também no nosso projeto de políticas públicas, que também é muito importante discutir e debater esse tema que ainda é novo, né, para a área. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Elisângela Lizardo. Lembrando, né, para não esquecer de fazer sua autodescrição, e aí você pode começar a sua fala. Bom, bom dia a todas aqui presentes, a todas as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço vocês direitinho. Sim, Bom, sim. então vamos lá. Eu sou a Elisângela Lizardo, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, curtos, um pouquinho acima do ombro, depende da curvatura do dia, mas os cabelos um pouco cacheados, bem cacheadinho. Estou usando um óculos marrom, estou usando uma camisa branca com listras pretas e tenho olhos claros, olhos escuros. Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu só achar. Só um minutinho que eu estou compartilhando errado. Deixa eu só abrir aqui direitinho. Pronto, agora eu consigo compartilhar. Depois de me inscrever, quero dizer que eu ocupo hoje a função de chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E é uma honra participar desse debate com vocês e valorizar o trabalho que tem sido realizado pela UIM Brasil, que dialoga tanto com as ações do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é tão importante para esse momento valoroso do nosso governo e da nossa sociedade, que é o avanço das políticas públicas para as mulheres. E ao tempo que a gente avança, infelizmente, a gente identifica vários retrocessos também, como a minha colega de ministério, Carolina, aqui do Ministério das Mulheres, acabou de dizer, que a gente identifica situações, especialmente de feminicídio, bem tristes no último período. Eu preparei aqui brevemente, se eu estiver falando rápido por causa das meninas que estão no espanhol, vocês me ajudem, por favor. Mas eu preparei aqui uma entrega que a gente está bastante orgulhosa aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é da sistematização do balanço das nossas ações políticas, né? Esse material ele foi elaborado como uma provocação da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu em 24, e que vocês participaram significativamente com conferências livres, conferência nacional. A UIM esteve muito presente, eu quero agradecer a colaboração de vocês. Também como provocação das formulações da 5ª Conferência das Mulheres e da 5ª Conferência de Igualdade Racial. Nós participamos aqui ativamente e somos provocadas todo ano, Carolina, pelo Ministério das Mulheres para organizar e sistematizar as nossas entregas, e nós temos, a primeira vez na Ciência, Tecnologia e Inovação, uma ministra, né, uma mulher negra, engenheira, e uma ativista das políticas públicas e do movimento feminista, e que solicitou que a gente sistematizasse e formulasse uma política para as mulheres. Nós recebemos recentemente a equipe do Ministério das Mulheres com a ministra, e foi um bom diálogo, e a gente fez esse esforço aqui sistematizado e organizado pela ASPAD, que é a Assessoria de Participação Social e Diversidade, e queria apresentar, então, brevemente isso para vocês, né? Então, trouxe aqui uma contextualização, que eu não vou me demorar, porque todas nós conhecemos bem esses dados. Nós somos a maioria de mulheres na população brasileira, somos a maioria também no processo de formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas nós temos barreiras estruturantes para a nossa permanência nesses espaços, né? Apesar de sermos a maioria doutora, 55,6%, ainda temos um déficit de emprego se a gente comparar com os meninos, né? Temos ainda uma subrepresentação nas STEM, e a gente pode pensar essa subrepresentação por vários âmbitos, e um deles é a nossa cultura do cuidado, né? A cultura de que a mulher deve estar focada nas áreas de cuidado, e as mulheres enfrentam barreiras estruturantes para permanecerem em carreiras de destaque, e se a gente olha para as mulheres negras, essas barreiras são ainda maiores. Ainda temos desigualdades salariais, mas ainda bem que foi aprovada, sancionada a lei, né, do combate às desigualdades salariais. Isso foi um passo importante também, uma luta significativa do Conselho Nacional
dos Direitos das Mulheres, aí, que é coordenado e dirigido pelo Ministério das Mulheres e que o MCTI também integra. A gente entende que as políticas públicas para as mulheres, elas corrigem desigualdades, criam condições reais de igualdade e transformam estruturas de pensamento, estruturas críticas, estruturas materiais, estruturas financeiras, e que uma sociedade justa, igualitária, desenvolvida e democrática, como é uma sociedade preconizada pelo governo do presidente Lula, ela carece de igualdade para todas as pessoas, né? Então, esse também é um entendimento aqui do MCTI. O MCTI tem tentado, ao longo do tempo, atuar desde a educação básica até a pós-graduação e o empreendedorismo, a inovação, estimular a política para as mulheres. A gente identificou aqui, com a sistematização dessas políticas, o professor Isolda aqui, na ciência, na tecnologia e inovação, nós temos já bastante ações, isso não significa que a gente não precisa de mais, mas nós temos bastante ações que valoriza a presença da mulher e que tenta estruturar uma permanência das mulheres no nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas se a gente olha para a mulher negra, ou se a gente olha para a população negra de modo geral, para os homens negros também, essas políticas elas ainda não alcançam toda a nossa estrutura. Então, uma das ações fundamentais da política de empoderamento de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação, que foi a política criada agora em março, foi a criação do Comitê de Gênero Permanente de Gênero, Raça e Diversidade, para pensar, analisar, avaliar e propor políticas em todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, não só aqui na administração central do Ministério, como também nas nossas unidades de pesquisas vinculadas, como é a CNEM, como é a IPEM, como é todas as unidades. Então, a gente espera estimular e provocar que essa política possa ser implementada, provocando redução de desigualdades, ambientes inclusivos e seguros para as mulheres, né? Nós lançamos ontem aqui, nós inauguramos ontem a nossa sala de amamentação. A sala de amamentação é a primeira vez que o Ministério tem uma sala dessa, que está uma fofurinha, eu convido vocês, posso compartilhar as fotos depois. Ela é um lugar seguro, é um lugar de conforto, é um lugar de respeito com as mães, mulheres pesquisadoras, e tanto nas 3 conferências que eu citei aqui, a pauta da mulher-mãe, a mãe pesquisadora, a gestora mãe, é muito importante para a permanência de nós mulheres, além do reconhecimento. Então, eu trouxe aqui uma pincelada muito rápida das políticas que a gente sistematizou, que acontecem ao longo desses 3 anos, e Carol, a gente alcançou mais de 1,7 bilhões de políticas que, desde reserva de vagas até estímulo próprio, até incentivo, como é o Prêmio Mulher e Ciência, que é em parceria com o Ministério das Mulheres e com a CAF, de políticas que alcançam mulheres no MCTI. A gente ficou bem feliz com esse resultado e vamos, ao longo desse ano, lançar outros editais, alguns em parceria com o M Mulheres, outros com MI, outros apenas MCTI, com incentivos de lei de informática, de lei do bem. Esse é o nosso objetivo. Então, nós temos aqui eu vou compartilhar também o nosso materialzinho de sistematização, mas nós temos aqui 6 programas que eu queria apresentar para vocês. O primeiro deles chama Futuras Cientistas, é um programa de formação inicial e de vocação científica que estimula meninas jovens a seguirem carreiras de STEM, tem mentoria, tem estímulo ao laboratório, é bastante interessante. A gente vai para a segunda edição agora, a segunda edição com investimento de 5,3 milhões, e a anterior foi de 4,5 milhões. Nós temos o programa Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias da Computação, que alcança 6 mil meninas, um investimento de 100 milhões, que foi o primeiro anúncio, o primeiro anúncio da ministra Luciana foi de reajuste de bolsas, mas o segundo foi em março já, esse programa para as mulheres. É um programa bem interessante. Na visita da ministra de Mulheres, a gente pensou bastante como a gente pode trabalhar juntos essa atividade, especialmente se a gente for considerar a Asas para o Futuro, né, Carolina, que tem aí uma parceria conosco no Prêmio Mulheres e Inovação. Então, tem as bolsas de pesquisa de modo geral, desde iniciação científica até o doutorado. O Programa Atlânticas Beatriz Nascimento, que é um sucesso, que é uma bolsa para meninas e mulheres, para mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas,
fazerem doutorado sanduíche e pós-doutorado no exterior. É uma parceria MCTI, CNPq, Ministério das Mulheres, MIR e Ministério dos Povos Indígenas. Então, é um programa que a ministra anunciou agora no aniversário do CNPq a segunda edição do programa, e a gente gostaria que ele se estruturasse como uma política mais permanente. Nós temos um grande investimento em capacitação em digital, desde cursos de inteligência artificial, a hackers do bem, de segurança cibernética. Então, é uma área de capacitação e de possibilidade de empregabilidade bem significativa, e muitos incentivos na área de inovação também, incentivos desde o programa Mulheres Inovadoras, incentivo em startups, o programa Centelha tem uma reserva de vaga para as mulheres. Então, nós estamos buscando atuar em todas as áreas do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E aqui valorizar, mais uma vez, eu fiz isso no início, não posso deixar de fazer agora, a importância do INPP, da UIM Brasil, na colaboração, no apoio, na insistência das políticas públicas de mulheres em todos os setores, e nesse setor tão estratégico que precisa ser cada vez mais conhecido pela sociedade, e que toda vez que a gente escuta, que a gente se aproxima, a gente entende a importância estratégica do que é a atuação do Brasil, as políticas públicas na área nuclear, e o que significa mulheres potentes, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres de todas as etnias, mas as mulheres que se dedicam, que enfrentam um desafio que é persistir nessa área. Então, eu quero parabenizar, valorizar e colocar o MCTI inteiramente à disposição para a gente continuar trabalhando juntos nessa área tão significativa. Então, a gente pode apoiar vocês desde a articulação institucional, diálogo com as mulheres, fortalecer a participação social, podemos escrever juntas, o Ministério está inteiramente à disposição para apoiar no que for necessário. E fechar aqui com essa mensagem, né, de que uma política para as mulheres precisa ser uma política diversa, que considere a nossa diversidade, a nossa pluralidade, as nossas diferenças de formação e de acesso. Nós temos muitas mulheres que desejam estar em espaços de pesquisa, de inovação, de empreendedorismo, mas nós temos barreiras, especialmente financeiras, econômicas, de classe, que não permite que todas nós tenham estudado inglês da maneira adequada para estar em espaços de liderança, ou que tenha tempo para produzir artigo científico, mas que fazem, que persistem, que insistem e tentam superar essas barreiras, que são barreiras da nossa sociedade, né? Nós temos um governo que é um governo democrático, progressista, nós conquistamos muito, mas nós precisamos e merecemos muito mais. Então, deixar o nosso agradecimento do MCTI, um abraço da ministra Luciana Santos, que acabou de sair de uma cirurgia. Ela entrou de licença hoje, não sei se vocês estão acompanhando pelas redes, ela estava andando de muleta, com uma certa dificuldade, estava com bastante dor, e fez a sua cirurgia, que foi um sucesso agora de manhã. Então, deixar aqui o abraço dela e desejar que ela se recupere brevemente. E deixar o meu muito obrigada a vocês, especialmente a Gabi, que fez o convite, que faz sempre a ponte, que está sempre disponível aqui para o diálogo com a MCTI. Obrigada. Muito obrigada, Elisângela, obrigada pela sua apresentação. É muito bom, né, ver tanto as iniciativas do MCTI, também os resultados, né? Eu sou fruto da primeira edição do edital do Programa Atlânticas, então eu fiquei muito feliz em saber que vocês vão conseguir dar continuidade a esse programa. Muito obrigada também pela parceria, né, com a UIM Brasil. E agora eu dou continuidade com a Eva Guiani, para poder fazer falar um pouco aqui sobre o projeto. Ok, buenas noches. Yo soy Eva Jan. Yo les hablo en español. Gaby se ríe porque está a mi lado, en el cuarto del hotel a mi lado. Hola, Gaby. Bueno, Gaby me invitó de hablarles hoy. Yo soy de Austria. Yo hablo español y poquito brasileiro, pero muy poquito. Y bueno, Gaby, tú me dijiste que me describiera. Entonces yo tengo el pelo ya un poco gris.
los ojos azules, la piel blanca y acabo de cumplir 70 años, entonces soy mucho más vieja que todas ustedes. Y yo soy, como me introdujo Melina, la líder de los grupos de expertas de WIN Global. Por lo que he escuchado, una vez en mi vida, yo aprendí portugués, entonces entiendo un poquito de brasileiro. Y por lo que he escuchado, creo que hay dos cosas aquí. Una es la política pública general y el otro asunto es cómo es la situación en Brasil en el sector nuclear. Y creo que son complementarios una cosa a la otra. Francamente, yo no sé mucho sobre la situación legal en Brasil. Yo les puedo hablar como es en Austria. Creo que en cuanto a la legislación acerca de las mujeres, creo que en Austria, uno puede decir que está bastante avanzado, pero Austria es un país muy chiquitito, mientras que Brasil es enorme. Y como veo de sus iniciativas, lo que también pasa en Brasil es que en Brasil hay varias poblaciones. Por ejemplo, ustedes tienen personas blancas, personas negras, personas indígenas, todo eso. En Austria es solamente una población blanca, entonces a lo mejor algunos de esos problemas que tienen ustedes no existen en mi país, por lo menos entre austriacos. Sí tenemos muchos extranjeros también que vinieron, que se huyeron de Siria, por ejemplo, en el año 2015 o de Afganistán, que es otro asunto. En general, en cuanto a la primera cosa pública, las leyes públicas, creo que es muy importante darles un rol a los hombres y derechos y responsabilidades. Tiene que tener, por ejemplo, cuando nace un bebé, en mi país, el papá puede tomar como un mes de vacaciones para quedarse con la crianza, ¿ok? Y también, eso es cuando es muy chico. Cuando es más grande, también puede trabajar a medio tiempo. Por ejemplo, mi hijo menor tiene un hijo de ahora 3 años, pero todavía trabaja a tiempo parcial y se comparte el trabajo con su señora en cuanto al chico, ¿ok? Creo que eso es muy importante, darles un rol a los hombres, porque normalmente son siempre las mujeres quienes tienen ese rol de criar a los niños y que tienen toda la responsabilidad y todo el trabajo, mientras que los papás trabajan el día entero y vuelven a la casa y todo ya está hecho y listo. Eso era el rol por lo menos cuando yo era más joven. Y a propósito, yo tengo 3 hijos que ya son adultos, entonces yo he visto mucho en mi vida en cuanto a este asunto. Entonces, creo que en la porción pública, uno es darles más derecho a los hombres, otro es también reconocer la importancia y respetar a las mujeres, ese respeto a las mujeres dentro de la sociedad. Y creo que aquí
nosotras, las mujeres, tenemos un rol muy importante, porque nosotras somos las mamás que enseñan a sus hijos cómo tratar a las mujeres. Nosotras tenemos que enseñarles a los chicos, a la crianza chica, que hay que respetar a las mujeres, a los hombres y a las mujeres. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. En cuanto al sector nuclear, bueno, yo trabajé en la Agencia Internacional de Energía Atómica como inspectora de instalaciones nucleares. Y yo muchas veces fui a países, a instalaciones donde no había cuartos para cambiarme yo. Solamente había cuartos para donde se podían cambiar los hombres. Y yo estaba escondida atrás de una cortina para ponerme mi ropa de inspección, ¿ok? Entonces, creo que hay que crear en el alrededor de donde trabajan las mujeres en el sector nuclear las mismas condiciones físicas para los hombres y para las mujeres. Y también nosotras no funcionamos como los hombres. Como saben, cada mes nos pasa algo que nunca les pasa a los hombres. También hay que prever para esas situaciones especiales de las mujeres en ese contenido, en el lugar físico de trabajo. ¿Qué más he puesto en mi lista? A ver. Melina mencionó mi rol como... sí, quería mencionar una cosa. Dentro de WIN Global tenemos una iniciativa que está naciendo, todavía no está completamente desarrollada. Se llama Parentally, donde justamente vimos ese problema de las mujeres trabajando en el sector nuclear y cómo uno podría hacer mejor, mejorar la situación de las mujeres trabajando en el sector nuclear. Lo que también quiero mencionar es un reporte de la OSDNA, quien hizo un estudio hace como creo que 3 años sobre las mujeres en el sector nuclear. Es todo en inglés, entonces no sé quién de ustedes habla bien inglés para extraer información de ese reporte, pero creo que sería muy importante para ustedes ver este reporte. Yo después lo voy a buscar y voy a poner el link en el chat, ¿ok? En cuanto a los grupos de expertise de WIN Global, bueno, ahora tenemos 14 segmentos nucleares donde tenemos grupos. Y cuando creamos esos grupos, los creamos porque pensábamos que es muy importante reconocer que no solamente hay hombres expertas, sino también mujeres expertas. Ya sabes, Gaby, ya sabes, Melina, que esta semana, el primer día de la conferencia en Corea, vimos un panel donde había solamente hombres, como 6 o 8 hombres hablando, ni una sola mujer. Y yo no entiendo francamente. Ayer hubo otra sección donde habló una coreana, que es la primera mujer con un doctorado en física, y no sé por qué no la pusieron en ese panel. Pero lo que quiero decir es que existen estas mujeres expertas y hay que promoverlas y mostrarlas al mundo. Entonces,
si ustedes creen que pueden comunicar más o menos bien en inglés, incluso si es menos, pero un poquito inglés tienen que saber, por favor, ven las páginas en la página de WIN Global. Arriba a la derecha hay Groups of Expertise y ahí van a ver los grupos donde se pueden juntar y cómo tienen que llenar un formulario y ese formulario le va a llegar a la líder de ese grupo. Creo que es muy importante que nos juntemos y también que juntemos nuestros esfuerzos. Entonces, gracias por la invitación. Eso es todo lo que me entra en la cabeza ahora. Muito obrigada. Muito Graças. obrigada, Eva. É muito bom, né, a gente ter essa troca, né, de experiências, né? Você citou a realidade do seu país, a nossa, e ontem, né, teve a lei de licença paternidade aqui no Brasil, ela aumentou para 20 dias, né? E também aqui no Brasil a gente vai conseguir ter o salário paternidade. Então, assim, são tópicos que, como você também citou, é importante que os homens também estejam presentes e apoiando, né? A gente, quando faz os convites da UIM Brasil, sempre solicita que os homens escutem a gente, né? Escutem também nossas demandas, né? Muito obrigada. Agora vamos avançar, né? Já está dando a hora do almoço, então, mas a gente já está quase finalizando. Agora eu convido a Isolda Costa para poder falar um pouquinho aqui com a gente. Bom, inicialmente, boa tarde. Aqui já passou para tarde. Então, eu queria dizer boa tarde a todas. Eu quero agradecer o convite feito pela UIM Brasil para que eu participasse dessa abertura do evento. É uma satisfação enorme estar aqui entre essas mulheres que todas que falaram antes que realmente honram ao nosso sexo, sabe? Trazem para nós muito orgulho e eu fico muito satisfeita e honrada de estar entre elas. Muito obrigada ao IM Brasil. Eu quero dizer com relação a nós que o IPEM também é a primeira vez, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem uma mulher como superintendente. É a primeira vez na história. Esse ano o IPEM faz 70 anos, então vocês veem que é uma história já relativamente longa. Então, todas convidadas para a nossa cerimônia de celebração no dia 31 de agosto. Gostaria de ver todas as mulheres ocupando os lugares aqui no nosso auditório. Gostaria também de salientar, né, a importância de ter uma mulher também como a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, que proporciona a nós possibilidade e compreensão, e sendo uma mulher negra, como ela compreende o que nós estamos falando aqui hoje, né? A importância das políticas públicas, da equidade, da igualdade. Então, acho que a nossa conversa tem sido bastante fluente, né? Tem sido fácil, porque a gente tem compreensão do lado do Ministério também. Gostaria também de salientar o excelente trabalho que tem sido feito pela UIM Brasil. O trabalho da UIM Brasil, a gente tem apoiado desde o seu início. A gente teve uma ideia lá atrás, muito tempo, de sugerir para a Gabi liderar uma chapa. Isso eu estava, inclusive, na agência nessa ocasião, e eu não sabia que ia ser tão bom esse grupo de trabalho, como tem mostrado-se, como vocês têm feito a diferença realmente nessa questão das políticas públicas, né? O IPEM, nessa parceria com a UIM Brasil, ele já tem uma atividade, uma ação, que foi uma iniciativa da UIM Brasil com o IPEM, de fazer o evento anual, que é Mulheres e Meninas na Ciência. Esse evento está indo para a sua 5ª edição. Ele é feito com escolas públicas, as ETECs na região. Ele foi um sucesso de evento, os professores se engajaram muito nessa atividade. Nós, inclusive, fazemos hoje reuniões com os professores, pensando em ações que nós podemos fazer juntos aí dar continuidade a essa atividade
tem sido muito positiva, já existe a indicação de outros trabalhos, né, cursos para essas professoras, para que elas transmitam de uma forma bastante fácil, né, de absorvível pela comunidade, para as meninas, o que é a tecnologia nuclear, quebrando aí paradigmas, elevando de fato o conhecimento e uma facilitação e uma possibilidade de contato dessas meninas com experimentos científicos. Uma tarde, começou com 3 dias, passou hoje para um dia, mas é um dia de muita interação, de várias atividades e de mostrar para essas meninas que a carreira de ciência é uma alternativa muito viável para todas elas. Então, isso é uma satisfação para nós também. Sabemos que essa iniciativa da UIM Brasil em trazer a política pública, levar para nós, é uma maneira de pensarmos juntas, desenvolvermos juntas em unidades focadas em diferentes aspectos, e eu acho que isso também deve favorecer que a gente avance com propostas e com realizações nessas áreas. Gostaria também de relembrar que o IPEM ele tem atuado em várias áreas, como foi falado pela Caroline lá no início, a parte de medicina nuclear, a parte de produção de radiofármacos é a principal característica do IPEM. O IPEM produz radiofármacos para 85% da demanda nacional. Ele produz e distribui para o Brasil inteiro. Então, ele tem uma importância social muito grande, é importante que a sociedade conheça também essa ação, além de ser um instituto de pesquisa, ter 2 programas de pós-graduação e ter também atividades de serviço, né? de coletar, tratar e acondicionar com segurança os rejeitos nucleares. Eu gostaria também de saudar as mulheres maravilhosas que falaram antes, né? A doutora Melina, Belito, realmente Ana Beatriz, a Elisângela Lizardo, a Carolina Machado, a Eva Jean. Gostei demais, realmente para mim foi um prazer estar aqui e ouvir dessas mulheres com diferentes visões, diferentes experiências, o que pode contribuir para nós. Então, eu agradeço mais uma vez, contem com o IPEM, para que a gente esteja junto com essa ação, não é? E contribua para que isso seja um grande sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isolda. Obrigada também, né, por essa parceria também do IPEM com a UIM Brasil. E chegamos agora, né, já quase no final. Gostaria de convidar a Janina Onuki para poder fazer sua contribuição. Obrigada, Caroline. Bom dia a todas. Bom, primeiro agradeço o convite e parabenizo por essa iniciativa, né, do IMPP, que eu acho que é muito potente esse projeto e o trabalho que a UIM Brasil vem fazendo, né? Bom, quero me apresentar antes. Meu nome é Janina Onuki, eu sou uma mulher cis, eu tenho cabelos curtos, lisos, escuros, quase pretos, né, pele amarela. Eu sou brasileira, mas minha descendência vem dos meus avós, que vêm do Japão. Hoje eu visto um casaco marrom, óculos de aros pretos, tenho 54 anos, e eu sou professora titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da USP, da Universidade de São Paulo. Bom, quero agradecer muitíssimo o convite da Gabriele, né? Ela gentilmente convidou eu e a professora Liede Bernucci, que hoje é vice-reitora da universidade, para a gente colaborar com o IMPP na qualidade de consultoras. A professora Liede pediu para deixar a mensagem, né, que ela ficou muito honrada com o convite, né, porque acho que há bastante tempo ela colabora com o IPEM e em outros projetos na área de engenharia, né? Hoje ela está na entrega do prêmio Esther Sabino, né, para mulheres na ciência, então ela não pôde estar aqui, né, mas ela tem sido uma liderança importante, né, na promoção e no incentivo da inclusão de mulheres na ciência. Bom, aqui na USP, que aí eu justifico a minha participação nesse projeto, tá? Eu sou do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas,
tá? E coordeno também o projeto FAPESP Gender STI, né, que tem como objetivo analisar e acompanhar o tema da igualdade e equidade de gênero no campo da ciência, tecnologia e inovação em vários países, tá, do mundo, né? Um outro projeto que eu também faço parte, né, que tem muita conexão também com o Em Brasil, e foi nesse contexto que eu tive o primeiro contato com a Gabriele, é a Escola de Diplomacia Científica e da Inovação, né, conhecida pela sigla em inglês INSIDE, Innovation Science Diplomacy School, né. A INSIDE acontece todos os anos, no começo de agosto, e reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento, né, e várias partes do mundo. A maior parte dos participantes e das participantes na Inside vem da área de STEM, né? E hoje a gente tem, no nosso processo seletivo, mantido, né, o critério de ter sempre 50% de mulheres e 50% de homens, né? E a maior parte, né, a gente dá prioridade para as pesquisadoras vindas de países do sul global. Tá? Então, a ideia dessa escola, né, é criar, né, redes e fortalecer redes científicas, né, internacionais. Bom, a minha expertise é no campo das políticas públicas e políticas de gênero, né? Então, a minha contribuição, a contribuição que eu posso dar ao INPP, né, apoiar os projetos, né, ajudar na revisão, na elaboração de relatórios, policy papers, e na organização de eventos conjuntos, né, que podemos planejar daqui para frente. Tanto eu, já encerrando, mas tanto eu quanto a professora Liede estamos à disposição para apoiar o grupo, né, esse projeto do INPP, né, no fortalecimento desse campo de pesquisa, colaborar em tudo que tiver ao nosso alcance e estabelecer, né, a parceria com a Universidade de São Paulo, né, já que a gente tem tantas iniciativas em sinergia. Tá? Muito obrigada, Gabriele, obrigada pelo convite e boa tarde. Muito obrigada. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todas as participantes dessa mesa pelas contribuições tão pertinentes e enriquecedoras, a todas as pessoas presentes, né, de meio-dia, né, então ficamos muito felizes com a presença de vocês, as mulheres que foram indicadas por suas respectivas instituições, as membras da UEM Brasil e a todas que irão contribuir no desenvolvimento desse projeto. Eu gostaria também de reforçar o nosso agradecimento à Universidade de São Paulo, que, por meio das professoras Janina e Liede, fortalecerão a legitimidade acadêmica e institucional do projeto na avaliação e validação final do conteúdo técnico antes de sua divulgação. Lembro que este conteúdo ele será disponibilizado no YouTube. Gostaria que todas pudessem abrir a câmera para a gente tirar um print. E desejo uma excelente tarde a todas e seguimos juntas. Vamos tirar aí um print para registrar, né? Todas com um sorriso bem bonito e estaremos livres para poder almoçar e fazer nossas atividades. Nádia, você consegue tirar o print? Todas abriram a câmera. Alguém tirou foto? Alguém tirou foto? Alguém tirou foto. Nádia ficou de tirar. Será que ela conseguiu? Alguém? Vamos. Eu Segura vou o tirar sorriso. aqui. Segura o sorriso. Alguém falou, segura o Já tá sorriso. dando cãibra no sorriso, né? Boa, eu acho que foi. Alguém deve ter conseguido. Novamente, muito obrigada, mulheres e meninas aqui que participaram, e tenham uma excelente tarde. Obrigada, Tchau, gente. gente. Uma ótima Obrigada, tarde viu? também. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Buenas noches. Tchau.
falando que tá acabando. Então, já até esquecido já da missão. Não vou andar, né? Meu Deus, cara. Esse um tempão enrolando, né? O joelho.